Olá, uma boa tarde. A Comissão Nacional Justiça e Paz pediu, numa nota publicada esta semana, que a Lei de Estrangeiros respeite direitos humanos e promova a sua integração. Este organismo da Igreja Católica pede cuidado, dignidade humana e a não discriminação de cidadãos que entram em Portugal. Falaremos sobre esta posição com a Vice-Presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, Maria do Rosário Carneiro, dias depois da aprovação da Lei de Estrangeiros. Antes, trazemos-lhe outras notícias que marcam a atualidade informativa. Comunicar sem corantes nem conservantes, mas saber sussurrar neste ambiente conturbado. O Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica realizou umas jornadas no Seminário de Coimbra que tiveram como mote comunicar sem corantes nem conservantes. Vários oradores aprofundaram o tema das fronteiras da comunicação, partindo dos verbos ser, parecer ou aparecer. Talvez nestes tempos conturbados seja necessário acrescentar o ver sussurrar. A questão do sussurrar tem a ver com o ambiente de comunicação extremamente conturbado que vivemos no nosso tempo, com muita gente a achar que a sua mensagem é preciosa e valiosa, com muitos meios, muita gente a falar para muita gente, e a ideia do sussurrar é encontrar precisamente o meio adequado e o público que é o nosso público-alvo ou que pode ter terreno fértil para a nossa mensagem, para assim fazermos com que a comunicação seja eficiente. Eu acho que se conjugam. Pegando em Jesus, uma das coisas que estudamos na teologia que é o gesto e a palavra. O gesto tem um seu quê de imagem, porque é o que se vê. A palavra ouve-se e depois o gesto torna visível. Eu acho que pode-se conjugar. Claro que o melhor é perceber que, dentro da expressão de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, é perceber como é que nós queremos apresentar essa imagem com verdade e com autenticidade, no fundo com liberdade. E isso acontece também com muito trabalho interior. No fundo perceber como é que também, desde a palavra, posso silenciar a palavra, para desde aí viver autenticamente e anunciar desde uma forma verdadeira, autêntica e livre. Neste mundo tão rápido e volátil, a comunicação aparece com ruídos. Com tanta quantidade de informação, o consumidor tem de saber selecionar. O mesmo acontecimento é difundido até a exaustão. Um ruído que pode provocar agitação e ansiedade. Há muito ruído mesmo na comunicação atualmente. Porquê? Porque primeiro temos uma grande quantidade de informação hoje em dia. Nas redes sociais, também na comunicação, TV, na própria rádio, temos mesmo uma quantidade de informação e, portanto, o mesmo acontecimento é dado até à exaustão. Isso provoca ruído, porque não há tempo para digerir, passa a expressão, o impacto dessa informação. E, portanto, se não há tempo de digestão, esse ruído vai provocar agitação, vai provocar ansiedade e é muito o que acontece na atualidade. Estamos a precisar de silêncio, estamos a precisar de serenidade. Sempre houve, também não é nenhuma novidade dos tempos atuais. O ruído faz parte da comunicação e da informação. Acha que há muita comunicação em simultâneo, não é? O que não é necessariamente um mal, obriga-nos a escolhas e a discernimento e quando nos pomos no papel de comunicadores e de emissores, fazemos de forma acertada e com alguma parcimónia também. No papel de consumidores, a exigência é imensa, sermos também cautelosos, previdentes, mas não deixarmos de usufruir também das maravilhas que temos no nosso tempo, de um acesso hiper privilegiado, enfim, para usar a metáfora, a autoestrada da informação. Nesta autoestrada da comunicação, o algoritmo ocupa um lugar central. Ele direciona as escolhas do consumidor, uma ajuda ou um condicionador? Sim, somos todos, eu vou utilizar a palavra vítimas do algoritmo, mas muitas vezes não nos colocamos nesse papel de vítima, porque somos também beneficiários, de alguma maneira, dos algoritmos que aparentemente nos mostram aquilo que nos interessa ou que já nos interessou em algum momento. Eu acho que há aqui um trabalho para fazer de educação, desde as crianças até aos adultos, de educação para a educação dos algoritmos. Não é? Se nós formos ver conteúdos diversificados, não nos consolarmos na nossa bolha de informação, na nossa bolha de conforto, se quisermos, o algoritmo também responderá convenientemente. Não podemos fugir dela e acho que temos que aprender a lidar com ela, não é? Agora,
tem que ser desde um lugar de... Não pode ser desde uma artificialidade. Por isso, entramos no artificial e no extremo, no falso, que é um dos grandes problemas, então nós também podemos perder a noção do que é que está a acontecer de facto. E por isso é tão importante nós sabermos informar de forma autêntica, de forma verdadeira, de forma sobretudo livre. O algoritmo não é uma força do mal ou obscura, é uma ferramenta. E as ferramentas, eu sei que é perigoso nos tempos que correm dizermos que as ferramentas são neutras, mas podemos usá-las a nosso favor. Os ruídos e os algoritmos podem dificultar a comunicação nos tempos atuais. O Secretariado das Comunicações Sociais da Igreja promoveu umas jornadas centradas no tema Comunicar, sem corantes nem conservantes. É fundamental criar conteúdos com impacto e relação no mundo digital. Nas Jornadas das Comunicações Sociais da Igreja, que decorreram no Seminário de Coimbra, realizou-se um workshop sobre como criar conteúdos com impacto e relação no mundo digital e também sobre o papel da inteligência artificial. Métodos que ajudam os utilizadores a ter mais visualizações. Estes métodos foram criados um bocadinho para este contexto. As pessoas decoram as coisas melhor quando são explicadas de uma forma simples e sistemática. O facto de ser viral encaixa exatamente com aquilo que quem comunica nas redes sociais pretende, que é chegar a mais pessoas. E, portanto, ponto a ponto, explicando como é que se faz, também conduz um bocado o pensamento nesse sentido. O ritmo tem a ver com a execução, que é quando se cria um texto, quando se cria um vídeo ou uma imagem, o pensamento do que é que eu vou documentar, sempre a pensar no público-alvo. Um dos olhares que podemos ter para a inteligência artificial é um bocado paradoxal. Trata-se de facto de uma grande novidade tecnológica, não tanto na sua essência, mas pelo facto de ser agora popular e estar tão potenciada, com bases de dados tão fortes e tão acessível a toda a gente e tão eficaz. Mas também pode ser vista como mais uma ferramenta tecnológica que de facto revoluciona muita coisa, como as outras ferramentas tecnológicas revolucionaram. Acho que nenhum de nós consegue ainda avaliar o impacto real, sociológico e concretamente dentro da questão religiosa e da vida cristã. No mundo atual vive-se a uma velocidade estonteante, as novas tecnologias potenciam as imagens com tanta rapidez que em pouco tempo um vídeo pode tornar-se viral. Nós podemos lançar 3 vídeos e apenas um ser imensamente partilhado. Esse é que é o viral. E, portanto, esse conteúdo, também foi dito aqui, é que tem que ser considerado como o conteúdo vencedor e que aquilo que as pessoas querem ver. E é por isso que nós tomamos decisões de deixar cair uns e criar outros baseados nesta informação, sempre que o nosso público-alvo nos diz o que é que gosta mais. Desde ser um tempo favorável, incluindo com a inteligência artificial e poder ter um olhar suficientemente lúcido e crítico para os seus perigos, mas também atento às suas possibilidades de nos humanizar. E, portanto, como Igreja, não há qualquer dúvida que a ideia é manter a lucidez crítica e a atenção, cuidar da dose, digamos assim, que se utiliza de todas estas coisas para que seja tanto quanto, mas ao mesmo tempo também não evitar, nem ter medo, como dizia, como se fosse um papão, e até pelo contrário, ser capaz de entrar dentro desses circuitos e aproveitar as oportunidades que aí também podemos ter de nos dizer como humanos e como cristãos. Umas jornadas que tiveram como mote comunicar sem corantes nem conservantes. Será que atualmente é possível uma comunicação com qualidade sem estes dois termos? Isso é uma boa provocação. Os corantes e os conservantes eu transformaria em criatividade e inovação, porque no mundo de hoje inundado por múltiplas comunicações, nós temos de facto que adicionar outros ingredientes para fazer a diferença. Nesse sentido, poderão não ser corantes nem conservantes, mas criatividade e inovação, acho que sim, temos que adicionar. E o que nos cabe a nós, precisamente, no sentido ético, é humanizar. Então, nós, humanos, podemos fazer por tornar a inteligência artificial mais humanizável, isto é, que faça bem à humanidade. E para isso, é verdade, convém não sermos ingênuos. Nós sabemos que, enfim, essa junção das redes sociais que já existiam com a inteligência artificial
que as pode potenciar para o bem e para o mal. Devemos até como cristãos saber peneirar radicalmente aquilo que, através das redes sociais e potenciado pela inteligência artificial, contraria o Evangelho. Humanizar com inovação e criatividade é uma exigência do mundo digital. Igreja quer fazer caminho no mundo digital. Ao longo de 2 dias, dezenas de participantes estiveram nas jornadas de comunicação social para refletir sobre comunicar sem corantes nem conservantes. Painéis com teor prático salpicados com a teoria. Um mundo a descobrir com prudência e humanismo. Eu acho que não há um mundo analógico e um mundo digital. Desde sempre, pela minha maneira de ser, pelas minhas características, sempre estive muito atento às novas tecnologias e, de facto, gosto de estar presente e também de marcar essa presença com uma dinâmica de evangelização. Eu não conheço fórmulas, não sei quais são, se há algo que digamos que funciona a 100%. Acho que é importante saber qual é o público com quem estamos a falar. Jovens é uma coisa, pessoas mais adultas é outra. Eu gostaria que toda a Igreja, não só a hierarquia, mas que todas as dimensões da Igreja olhassem para esta possibilidade que o digital nos dá de ajudar a transmitir um testemunho de fé, de proximidade, de esperança. Eu penso que assumimos as nossas limitações, estamos disponíveis e ansiosos por aprender e, sobretudo, estamos atentos a todos aqueles que nos falam das virtualidades, mas também nos vão alertando para algumas situações que importa corrigir ou até evitar. Mas também não é verdade, ou melhor, também é verdade que muitas vezes nos dizem que a hierarquia nem sempre sabe utilizar os meios que estão por aí à disposição de todos e é um esforço que temos que fazer. Depois da realização das jornadas de comunicação social, a Igreja ficou mais desperta para o mundo digital e já está a fazer caminho nesta área. Notícias que encontra em agência.eclésia.pt. Recebemos agora no programa Eclésia a vice-presidente da Comissão Nacional Justiça e Paz, Maria do Rosário Carneiro. Obrigada por estar na nossa companhia. O Governo apresentou há dias, depois da aprovação no Parlamento, esta lei de estrangeiros e o ministro que tutela esta área falou na aprovação de uma lei equilibrada. Maria do Rosário Carneiro, eu perguntava-lhe, no seu entender, em que é que esta lei equilibra? O que é que ela equilibra exatamente? Para lhe dar uma resposta completamente segura, eu teria já ter tido acesso ao texto. Ao texto. Que ainda não tive através de algumas notícias, análises comparativas. As críticas, por exemplo, em relação ao reagrupamento familiar, no seu entender, foram respeitadas, foram alteradas naquilo que é necessário para respeitar precisamente a dignidade humana, a não discriminação? Foram amenizadas de alguma forma, mas continua a pergunta, somos todos iguais? E é este um princípio constitucional fundamental? Porque é que um direito fundamental, que é o direito à família, não é igual para todos. Precisa de prazos. E precisa de prazos. Porque já há requisitos prévios que estão definidos pelo legislador no sentido da possibilidade de um estrangeiro se tornar imigrante. Ele tem de preencher uns requisitos para permanecer em Portugal e ter acesso a um reconhecimento de legalidade na sua presença, autorização de residência e por aí fora. Porque mais requisitos para que um direito fundamental humano seja respeitado, sem prazos, sem mais critérios. De facto, está reconhecido tanto quanto eu posso dizer, citando só por memória do que eu vi no debate e por aquilo que vi em resumos das notícias de hoje, que relativamente a um imigrante
legal pode trazer sem prazo a sua família, desde que haja filhos. Mas se não tiver filhos, já tem prazo. Mas porquê? Onde é que está o equilíbrio disto? A estabilidade emocional passa também pelo seu cônjuge. Com certeza, a família é a família, independentemente de ser mais alargada ou mais restrita. Por outro lado, continuo a achar que não é equilibrado haver um direito à família total e restrito relativamente a um conjunto de cidadãos, visto gold, cartão azul, altamente qualificados, não têm critérios, não têm prazos. É reconhecido o direito pleno. Há uma discriminação entre os imigrantes altamente qualificados que o país precisa, exatamente, mas também os imigrantes... É um novo tipo de distinção. Nós temos várias categorias discriminatórias ou suscetíveis de discriminação. É agora introduzida mais uma que já não tem tanto a ver nem com a origem nem com a cor, mas tem a ver com a condição económica ou com a condição de formação. É um bocadinho perturbador e eu diria que é um equilíbrio muito relativo. Esta nota da Comissão Justiça e Paz, que tem por título "Sempre que nos abrimos, prosperamos, sempre que nos fechamos, regredimos", foi publicada dias antes desta aprovação da Lei de Estrangeiros, que aconteceu há dias. Porque é que sentiram necessidade de a publicar quando a lei também ainda não tinha sido aprovada? É um alerta. É um alerta para todos nós. E era um pedido também de alerta para os legisladores. Esta é uma verdade histórica incontornável. Se nós analisarmos a história da humanidade, todos os períodos de progresso, de expansão, de desenvolvimento, tiveram a ver com a abertura. Sempre que nos fechamos, regredimos e afundámos-nos nas trevas, não é? Portanto, isto é uma verdade histórica. Não é nem ideológica, nem não ideológica, é uma verdade histórica, confirmada pelos factos. E a diversidade é o enriquecimento das sociedades. É a nossa extraordinária, esplêndida diversidade humana que torna as sociedades mais ricas e mais florescentes. Por 2 vezes a nota sublinha: é preciso estar alerta. Faz isso 2 vezes e acrescenta: não desistir nem esquecer. Todos partilhamos da responsabilidade coletiva. Apesar da lei aprovada, a responsabilidade coletiva é de cada cidadão. Pois é, mas cada cidadão participa na responsabilidade coletiva. Nós tendemos a esquecer muito. É uma característica marcante. Humana. E por isso é que nós, se calhar, não progredimos tanto, porque nos esquecemos. Esquecemos de erros e repetimos os erros. Não aprendemos lições da história, ou retiramos lições da história no momento e não as relembramos a posteriori. Mas não nos podemos esquecer. Todos os tempos de conflito, de sofrimento e de regressão tiveram a ver com este fechamento. E com um fechamento que resulta não só de quem o propõe e quem o dinamiza, mas de todos os que são cúmplices. E todos somos nós. E por isso é que coletivamente há uma responsabilidade nas decisões e nos percursos que os países encetam, desenvolvem. A Segunda Guerra Mundial não foi assim há tanto tempo. Ela foi feita, ela pôde acontecer perante a indiferença, o alheamento. Não existia. Não estava a acontecer. E foi uma fatalidade. E foi assim em todas as guerras. E está a ser assim em todas as guerras. Há alertas, mas os alertas não estão a ser suficientes para que haja a ação de correção. E, no fundo, era isto que a nota propunha. É que nós não nos podemos esquecer. Porque sempre que nos esquecemos, aquilo que é a base da nossa construção comum deixa de existir. O chão abre frechas que nós não conseguimos controlar e nas quais caímos, e depois retomar o edifício e retomar a construção leva muito tempo, mas mais do que levar muito tempo, causou muito sofrimento. Muitos danos. Foi muito injusta. Causou muito e intenso sofrimento e promoveu conflitos, mesmo que não sejam conflitos armados. Em Portugal, felizmente, não estamos em conflito armado, mas estamos num conflito
ético, em que progressivamente se sente como que o tal esquecimento de que são as matrizes fundacionais da nossa vida comum. Acredita que esta lei poderia vir a ser alvo de uma fiscalização? Eu penso que todas as leis têm que ser alvo de fiscalização. Por isso existe a Assembleia da República, que é o órgão fiscalizador das leis. Todas as leis têm que ser fiscalizadas. Mesmo uma lei esplêndida, ela carece de fiscalização para que seja esplêndida. Eu digo isto teoricamente porque não há leis esplêndidas. Há leis melhores e há leis piores. Mas podemos correr esta o risco lei... de uma fiscalização teórica também? Diga? Podemos correr o risco de uma fiscalização teórica? Podemos correr o risco de uma fiscalização não tanto teórica, mas burocrática, sem consequências. E isso é muito mau. Porque todas as leis carecem de ser revisitadas e reformatadas e adequadas aos tempos que se correm, tendo sempre presente valores fundacionais. Eu não sei se essa lei respeita todos os valores fundacionais da igualdade. Este pedido de alerta, este pedido de consciência contínua que recai em cada cidadão e nesta responsabilidade coletiva recai também em tantas organizações que estão no terreno e acompanham quer os imigrantes que chegam, quer a realidade no tecido social que compõe o nosso país. Recai também nelas a responsabilidade de trazerem à tona. Recai nas instituições e recai nos cidadãos. E exige qualquer coisa que é muito, muito importante, mas também é muito difícil, é não desistir. Estar atento, não esquecer e não desistir. Não se pode desistir nunca de lutar para que uma sociedade na qual nós vivemos e temos uma missão que é indeclinável, que é de contribuir para o seu desenvolvimento e para a sua construção justa e em paz, não se pode desistir e por isso tem que se permanentemente lutar, participar, lutar. E estar alerta. Maria do Rosário Carneiro, muito obrigada por teres vindo ao programa Eclésia e dando-nos conta também desta nota que a Comissão Nacional de Justiça e Paz publicou. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Obrigada a si também pela sua companhia. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2 ou no portal sempre atualizado em agência.eclésia.pt. Tenha então uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.